dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta segunda-feira, dia 31 de abril de 2025. Você que está aqui nos acompanhando e, porventura, você não é inscrito no nosso canal, essa é a hora. Clique aí no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e de compartilhar. Nós estamos encerrando o mês de abril aqui no Acordando para o Propósito e eu preciso trazer para vocês aqui os pilares da organização da sua vida. Os pilares. Todas as outras coisas derivam desses pilares aqui. Tudo que você pensar na sua vida, esses pilares vão ser o sustentáculo para todas as outras coisas. E hoje nós vamos trazer aqui a menção desses pilares. Eu vou dar para vocês algumas direções aqui de textos para vocês estudarem e para vocês refletirem sobre. A ideia aqui, na verdade, nesse final dessa temática, a organização no mês de março, é deixar para você um amparo, um conhecimento, para que você possa colocar isso em prática na sua vida e que você possa observar essas áreas. Você vai ver que a gente perpassou por essas áreas aqui. Então aqui é uma síntese para você anotar, eu vou dar algumas referências bíblicas para você e para você meditar sobre isso e, obviamente, colocar em prática. Então vamos lá? Eu vou trazer 4 pilares. Eu julgo que esses pilares eles são fundamentais no que diz respeito à organização. Primeiro pilar que eu digo para você, eu vou usar sempre aqui palavras com a letra T e vai facilitar também para você. Então são 4 pilares com a letra T. Primeiro pilar de organização é o pilar do templo. O que é o pilar do templo? Você precisa entender que na nova aliança a perspectiva de templo não é somente vinculada a um templo material. Então, dentro desse aspecto, o templo representa o nosso próprio corpo. Então, a organização que diz respeito a esta área, a este pilar, o templo, fala sobre o nosso cuidado do corpo e da saúde. E aí eu quero que você anote para você ler 1 de Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 19. Se você quiser ler todo o capítulo 6, você vai ver que as instruções elas trazem uma reflexão um pouco mais abrangente e ótima para poder você entender. Então, se você não cuidar do corpo, não se organizar nessa área do templo, que é o cuidado com o corpo e da saúde, você vai interferir em outras áreas, inclusive na área espiritual. Se você ler o capítulo 6 de 1 de Coríntios, você vai entender o que eu estou falando para você. Então, o primeiro pilar aqui, anota aí, templo. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, como a maneira de você glorificar a Deus. A organização nesse aspecto vai trazer para você uma expressão fidedigna da vontade de Deus para poder ele se alegrar com a tua prática de vida em relação ao corpo e à saúde. Templo. 2. Tempo. Gerenciar o tempo é um fator que agrada a Deus. Até porque Deus tem te confiado este tempo. A gente fala aqui todo dia de manhã. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre o propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Então nós nos alegrarmos com o dia que Deus nos dá nós, através do gerenciamento, da organização do nosso tempo, informarmos através da nossa prática de vida para Deus que estamos cuidando bem, organizando bem aquilo que Ele nos concedeu. Se você quiser, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 16, para você meditar. Gerenciar o tempo. Então já falamos do templo, tempo, que é falar do templo, cuidar da saúde, do corpo, tempo, gerenciar bem o que Deus está te dando em relação ao cronos, que é aquilo que nós podemos palpar. Mas, acima de tudo, cuidar do tempo fala você reconhecer o kairos, o tempo de Deus. Tenha discernimento sobre a organização do tempo. 3. Tesouro. O que é o tesouro? Administrar e organizar o tesouro é você cuidar e administrar das finanças
com sabedoria. A Bíblia fala que o Senhor dá semente ao que semeia. Se você semeia, você tem semente. E se você tem semente é porque Deus está te dando. Então a semente tem o poder de gerar frutos se plantado. Então se a semente é plantada num terreno fértil, ela vai frutificar. Logo, fala sobre a administração do tesouro. Os bens, as finanças, as questões materiais, tudo o que Deus tem colocado em tua mão tem um significado da administração que você tem em relação ao tesouro. Então, tempo, tesouro, que é a administração das finanças, dos bens materiais, que devem ser feitos com sabedoria. Se você quiser, anota aí. Provérbios 3, versículo 9 em diante, para você meditar. Provérbios 3, 9 adiante. E por último, o talento. Então falamos tempo, tesouro, talento. O que representa o talento aqui dentro desse cenário? Representa o uso dos dons e habilidades. O uso dos dons e habilidade, os quais você deve administrar com zelo, com cuidado daquilo que Deus te concedeu. Porque os dons, os talentos, dentro do aspecto da organização, eles precisam ser aplicados para o devido fim que motivaram com que Deus te entregasse. Deus deu a você dons e talentos por um motivo. Existe uma finalidade para isso. E essa finalidade, ela alcança o coração de Deus quando aplicada, principalmente no que diz respeito ao reino. Quando você entender que os dons e talentos que você possui são para o reino, para a implantação do reino aqui nessa terra, você vai dar mais organização para o que você faz em relação ao talento. Você vai ver, por exemplo, que a sua profissão tem um significado dentro desse aspecto. Não foi à toa que Deus te deu essa aptidão, não foi à toa que Deus te deu esse talento, não foi à toa que Deus te deu habilidades específicas. Então isso fala sobre talento. Você quer anotar aí? A gente falou de tempo, tesouro e talento. Tempo, tesouro e talento. Na ordem que nós falamos. Tempo, tesouro e talento. São 4 T's, 4 pilares da organização para a tua vida. Agora, tudo o que envolve as práticas desses pilares diz respeito também à tua vida espiritual. A tua vida espiritual, pode ter certeza, está pautada no que você faz nesses 4 pilares. Se não tiver esses 4 pilares com organização, certamente a tua vida espiritual também não vai estar funcionando. Esses 4 pilares aqui, eles são para a organização da vida como um todo, mas se você quiser compreender como pilares da organização espiritual, faça o teste. Organize aí o templo, teu corpo, cuidar do corpo. É muito mais do que uma questão estética. E você vai ver como que vai mudar. Cuide do tempo, organize o tempo, gerencie o tempo que Deus te entrega e te dá toda manhã. Tesouro, mostre para Deus como você administra, organiza as suas finanças, os seus bens com sabedoria. E 4, seu talento, como que você usa os seus dons, as habilidades, as competências, as vocações que Deus te deu. Se você entrar em equilíbrio nesses 4 pilares, se esses 4 pilares eles estiverem de maneira uniforme, equilibrada, eles serão um sustentáculo de evidenciação de uma vida espiritual organizada, literalmente. Então esse foi o Acordando para o Propósito de hoje, onde nós estamos encerrando aqui a nossa jornada no mês de março. E eu quero nesse momento anunciar para você, mês de abril, amanhã, nós vamos iniciar aqui uma jornada. E a temática vai ser Seja Inesquecível. Seja inesquecível. E você já deve estar se perguntando, ser inesquecível é algo muito interessante. Mas para que ser inesquecível? Para nossa fama? Para nossa glória? Não. Existe um motivo do porquê Deus quer que você seja inesquecível. Porque ser inesquecível significa que você vai estar aqui nesta terra cumprindo um tempo marcante para a glória dele. Então, se você quiser saber mais sobre essa temática, seja inesquecível. Eu quero que você esteja comigo aqui no mês de abril, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã.
o Acordando para o Propósito, entrando aqui no nosso canal para você aprender através da palavra de Deus, para você ter reflexões para a tua vida de uma maneira prática, objetiva, mas fundamentada através do conhecimento bíblico. Então, se você quer ser inesquecível, mês de abril está chegando e eu espero você aqui a partir de amanhã para essa nova etapa do Acordando para o Propósito. Seja inesquecível. Você começou a organizar a tua vida no mês de março? Então se prepare. As dicas que nós vamos dar aqui no mês de abril vai fazer com que você seja inesquecível, uma pessoa marcante, onde as pessoas verão a glória de Deus sendo refletida através dos teus atos, das tuas atitudes, do teu comportamento, da tua fala, de tudo. Você vai expressar a glória de Deus e você vai se tornar uma pessoa inesquecível. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que você possa ter uma semana abençoada, um término de março e um bom início de abril amanhã. É o que nós desejamos para você e desejamos também para você crescimento através da palavra de Deus aqui no Acordando para o Propósito. Um forte abraço e até amanhã, querendo Deus.